Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, o capítulo de número 1. 1 Coríntios, o capítulo de número 1, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo. A partir do versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 14, por gentileza. Glória a Deus. Vai dizer assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Vou repetir. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu vou repetir isso daqui para que você dê o mais forte que você puder o seu glória a Deus. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Só até aqui. Pode se assentar no seu lugar, por gentileza. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã, tendo esta oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu creio, como eu disse no início, que o Senhor sempre tem algo preparado. Tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, que diz que a alma farta rejeita o mel, mas para aquela que tem fome, todo amargo é doce. Eu creio que o céu sempre prepara o mel, sempre prepara o melhor para a sua igreja, porque existe um compromisso. Mas eu fico muito feliz todas as vezes que eu venho em Santa Luzia, que eu venho pregar aqui na Batista Vida, porque eu sei que aqui eu vou encontrar homens e mulheres que têm fome e sede da presença de Deus, fome e sede da palavra de Deus. Então é sempre uma alegria estar aqui. Então eu vou te pedir, abra o teu coração o máximo que você puder nesta manhã, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E eu vou te pedir o máximo da tua atenção aqui em mim, principalmente nos primeiros minutos desta mensagem. Por que nos primeiros minutos, Davi? Porque nos primeiros minutos eu vou fazer uma introdução, eu vou dar um contexto, e é necessário que você entenda essa introdução, para que você entenda o fechamento desta mensagem, amém? Não permita com que a falta de atenção, com que a distração, com que algo seja uma barreira entre a palavra de Deus e o seu coração nesta manhã, amém? Irmãos, olha só, no versículo em que nós lemos, nós temos uma orientação do apóstolo Paulo, uma carta para a igreja que estava em Corinto, na Grécia. É muito importante que a gente entenda qual era o contexto da igreja de Corinto, quando Paulo escreve o capítulo 1. Segundo o teólogo Champlin, a igreja de Corinto era uma igreja que estava passando por um momento de crise, quando Paulo escreve essa carta. Porque de acordo com o teólogo Champlin, Paulo passa 18 meses, ou seja, 1 ano e meio aproximadamente, erguendo, fazendo, começando a igreja de Corinto. Depois que Paulo sai de Corinto,
A Bíblia vai dizer, de acordo com o teólogo Champlin, que a igreja de Corinto entra em um tempo de crise. Mas que tempo de crise é esse, Davi? A cidade de Corinto ficava na Grécia. E aqui nesse momento, a Grécia estava sendo subjugada por Roma. Roma era a maior potência da época. A maior potência financeira e maior potência militar da época era o Império Romano. E o país da Grécia estava sendo subjugado, ou seja, dominado por Roma. E não era diferente na cidade de Corinto. Apesar de ser uma cidade grega, estava sendo subjugada e estava sendo governada pelo Império Romano. Quantos entendem o que eu estou pregando nesta manhã? Amém? Glória a Deus. Então esse é o contexto da cidade de Corinto. E o que acontece? De acordo com esse mesmo teólogo, de acordo com Champlin, acontece algo muito interessante. Porque é verdade que na Grécia existe uma cultura politeísta. Existe uma mitologia que nasce na Grécia. Culto a vários deuses. A gente aprende isso até mesmo na escola. Então na Grécia nós temos Atenas, nós temos Zeus, nós temos uma mitologia muito ampla, com vários deuses, com vários templos, com várias formas de culto. Isso é cultura da Grécia. Além disso, na Grécia, nós temos a cultura da filosofia. Os maiores filósofos, os primeiros filósofos que nós temos, a gente também aprende na história, vêm da Grécia. Então existe também uma cultura de filosofia na Grécia. Uma cultura de se pensar, uma cultura de crítica, uma cultura de criar sempre uma opinião. Tudo isso é cultura da Grécia. Mas lembra comigo, a Grécia, a cidade de Corinto, está dominada por Roma. O que isso significa? Isso significa que além da cultura grega, está sobre aquela cidade uma influência romana. Porque Roma está subjugando Corinto. Então Corinto tem influência da mitologia grega. Corinto tem influência dos cultos politeístas gregos, dos deuses gregos. Corinto tem influência da filosofia grega, mas Corinto tem influência também romana. E era comum em Roma a veneração, a adoração ao imperador e à sua família, o César, o imperador. Então, dentro da cidade de Corinto, de acordo com o teólogo Champlin, existe uma mistura muito grande de cultura e de religião. Porque existe cultura grega, existe politeísmo grego, mas existe também cultura romana e existe filosofia grega naquele lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando nesta manhã? Amém? Então existe muita mistura. Além de tudo isso, nasce em Corinto, porque a igreja não se abre, igreja nasce. Então nasce em Corinto a igreja evangélica. Então percebe comigo como que existe uma mistura religiosa naquela cidade. Tem o evangelho, tem a mensagem da cruz, mas tem também a cultura grega, tem também a filosofia, tem também a mitologia grega, tem também a veneração aos imperadores romanos. Então existe muita mistura dentro da cidade de Corinto. E de acordo com o teólogo Champlin, esta vai ser uma realidade da cidade inteira. Uma realidade de muita mistura uma realidade de muita mistura de cultura e muita mistura de religião. Porque as pessoas da cidade de Corinto, de acordo com o teólogo Champlin, algumas vão misturar, ou seja, sincretismo religioso. Vão seguir a cultura romana, outros vão seguir em parte a cultura grega, outros vão seguir em parte o evangelho, e isso vai fazendo uma mistura. Então, é cultural da cidade de Corinto uma mistura religiosa, um sincretismo religioso,
vários templos, vários deuses, várias formas de se pensar, várias formas de se adorar, tudo isso misturado no cidadão de Corinto, no cidadão grego. E de acordo com o teólogo Champlin, um dos motivos principais que motiva Paulo a escrever a epístola de Coríntios, ou seja, as cartas de orientação para a igreja de Corinto, era que essa cultura de mistura de religião, essa cultura de mistura de várias culturas, entra na igreja evangélica. De acordo com o teólogo Champlin, essa cultura de se misturar os deuses, de se misturar os prazeres, de se misturar os princípios, porque existe diferença de princípio aqui, existe diferença de certo e errado, mas essa cultura de se misturar os princípios, cada um segue aquilo que dá na telha, cada um segue aquilo que dá na cabeça, entra na igreja de Cristo, entra na igreja evangélica. E quando essa cultura de misturar religião, de misturar princípios, de misturar prazeres, de misturar certo e errado, entra na igreja evangélica, Paulo precisa escrever cartas, Paulo precisa corrigir a igreja, porque a partir desse momento começa uma crise, porque dentro da igreja de Corinto vai haver muita divisão. Dentro da igreja de Corinto vai haver muitos falsos profetas. Dentro da igreja de Corinto, de acordo com o teólogo Champlin, vai haver muito pecado à mostra. Porque lembra comigo, eu preciso muito da sua atenção aqui em mim, você não pode perder nenhum detalhe. Lembra comigo que eu disse lá no início, que tem mistura de princípio. Se existe mistura de princípio, existe relativização do certo e do errado. Aqui na igreja nós aprendemos o princípio da palavra de Deus, amém? Nós aprendemos o certo e o errado conforme na palavra, conforme nas orientações da Bíblia. Mas se existe mistura nos princípios, se a Bíblia não é a única fonte de verdade, se a Bíblia não é a única fonte a ser seguida, percebe comigo que o certo e o errado pode ser mudado, pode ser transformado. Então, de acordo com o teólogo Champlin, a situação na igreja de Corinto é tão grave, é tão triste, que o pecado entra na igreja de uma forma que as pessoas não têm mais medo do pecado, que as pessoas não têm mais vergonha do pecado, que as pessoas não escondem mais o pecado, mas o pecado fica à mostra dentro da igreja. Porque aquilo que o evangelho diz é errado, outras culturas vão dizer, está certo. Então o pecado deixa de ser um problema, deixa de ser uma vergonha na igreja de Corinto. Quantos entendem que eu estou pregando nesta manhã? Amém? Então quando Paulo vai escrever a carta, quando Paulo vai escrever para a igreja de Corinto, percebe comigo que Corinto, aquela igreja, estava vivendo um momento muito complicado de crise. Um momento onde a cultura do lugar havia invadido a igreja. Um momento onde a identidade da cidade, a identidade do pecado havia entrado na igreja. Então Paulo precisa escrever uma carta, Paulo precisa corrigir. Mas o que me chama a atenção nesse texto e nesse contexto de Coríntios, da igreja de Corinto, é que se assemelha muito aos dias de hoje. Por que, Davi? Porque nos dias de hoje, a gente vê na internet, a gente vê em vários lugares, muita relativização do pecado. Antigamente as pessoas tinham medo de dizer que pecavam. Antigamente as pessoas escondiam o seu pecado, tinham vergonha do pecado, mas percebe comigo que parece que quanto mais passa o tempo, quanto mais passa os dias, as pessoas têm menos medo de mostrar o erro delas.
As pessoas que estão na igreja, que congregam, parece que muitas delas, enquanto se passam dia, não tem problema nenhum em estar na igreja no domingo e postar foto do louvor e postar um vídeo adorando, mas na segunda-feira postar o vídeo na balada, na segunda-feira postar o vídeo em pecado. Porque a vergonha, o critério de certo e errado foi transformado. A identidade foi transformada. Parece que a Bíblia não é mais a única verdade a ser seguida em Corinto. E quando eu olho para os dias de hoje, eu vejo uma semelhança muito grande. Porque nos dias de hoje, o que eu vejo é muitas pessoas que não olham mais a Bíblia como fonte de verdade universal. Quando Paulo escreve o versículo que nós lemos, lembra comigo, Paulo vai dizer, olha só, versículo de número 17, põe no telão para mim por gentileza, 1 Coríntios, versículo de número 17, eu vou ler para você, está aqui no telão para todo mundo acompanhar, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aí o versículo 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Por que Paulo está escrevendo isso? Por que Paulo parece que está indo contra a sabedoria, contra conhecimento? Paulo não está indo contra o estudo da Bíblia, o estudo da palavra, não tem nada a ver. Mas é porque, lembra comigo, a cultura grega é uma cultura baseada em filosofia. O que estava acontecendo, de acordo com Champlin, é que as pessoas da igreja não estavam mais baseando a sua vida nas verdades da Bíblia. Mas as pessoas da igreja estavam baseando a sua vida nas verdades do mundo. E eu vou repetir. O que acontece na igreja de Corinto é que as pessoas não baseiam a sua vida na verdade da Bíblia, mas baseiam a sua vida na verdade do mundo. É o que acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas que dizem que são crentes, que vão na igreja, mas não baseiam mais a sua vida na palavra, mas baseiam na verdade do mundo. Lá em Uberlândia, nós temos o culto de jovem todo sábado, igual acontece aqui. Mas quarta-feira nós começamos um GC, uma célula dos jovens, no parque. E sabe o que aconteceu? É que semana retrasada, a gente estava fazendo o GC, estava fazendo uma célula. E de repente chega uma mulher, lá na célula, lá no parque. Ela me chama, fala, qual que é o seu nome? Eu digo, Davi. E ela fala, olha para mim e fala, Davi, eu estou toda arrepiada. Eu estou sentindo um negócio diferente aqui. O que vocês estão fazendo? Não, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. É um grupo da igreja de jovens. Nossa, eu estou sentindo algo. É uma energia tão boa estar aqui. É uma energia tão boa estar perto de você, Davi. Eu vou ficar, claro, pode ficar. E aí eu vi aquela mulher, e de repente ela me chama e fala, Davi, eu estou sentindo algo tão bom, uma energia tão boa, uma paz nesse lugar. Eu acho que é a energia do amor de Cristo. E aí ela ficou lá, no início da célula. Quando começou o momento da palavra, ela levantou, disse que não queria ficar mais. Mas a questão é, passou uma semana, eu voltei com os jovens do mesmo lugar para a gente fazer a célula, para a gente fazer o GC. E sabe o que aconteceu, o que me chamou muita atenção? É que do mesmo lugar que a gente tinha feito o GC na quarta-feira passada, quando a gente chegou, quem estava lá? A mesma mulher.
Só que dessa vez, quando a gente chegou, tinha 2 caixas de som desse tamanho, JBL. E estava tocando tunts, 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 tunts. E a letra eu não vou nem repetir. E aquela mulher descendo até o chão. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque as pessoas da igreja de Corinto não viviam a palavra, não queriam a transformação, mas permaneciam indo na igreja, permaneciam indo na casa de Deus, permanecia naquele ambiente. Sabe o que acontece muito dia e que eu vejo que acontecia na igreja de Corinto? É que tem muitas pessoas que não querem transformação, que não querem mudar de vida, mas vêm para a igreja e dizem: ah, é tão bom estar aqui nesse lugar. Ah, eu sinto uma energia tão boa. Ah, mas é porque o Davi, o pastor Robson, o pastor Wallace, o pastor Luciano, eles falam tão manso, eles são tão gentis com a gente, é tão bom. Tem uma energia tão boa naquele lugar, é tão confortável. No mundo em que nós vivemos, tem pessoas que vêm para a igreja atrás disso, mas não atrás de transformação. Por que eu estou pregando isso? Eu preciso muito da sua atenção aqui em mim. Porque Paulo começa o versículo dizendo: ainda bem que eu não batizei. Não diga que eu batizei vocês. Eu só batizei eles. Apenas 2. Mas fora eles, não diga que eu batizei a igreja de Corinto. Porque Paulo está dizendo isso. Olha aqui para mim. Nesse contexto aqui da época de Paulo, havia uma importância muito grande para o batismo. Hoje ainda tem. Mas a questão é que nesse momento, por exemplo, media-se o tamanho do profeta, do apóstolo, do homem de Deus, através da quantidade de batismo. Então dizia: o pastor Robson batizou 30, é um grande homem de Deus. Pastor Wallace batizou 50, é um excelente apóstolo. Quantos entendem o que eu estou pregando? Então havia uma importância muito grande no batismo. E quando Paulo está dizendo: eu não vim para batizar, mas eu vim para evangelizar, é porque a igreja de Cristo, a igreja de Corinto, era batizada nas águas, mas ela não era transformada. E ela vivia dessa forma, porque a crença de uma pessoa na igreja de Corinto é: eu posso viver da forma que eu quero, eu posso viver com outras ideias fora a Bíblia, eu posso viver da forma que eu quiser, porque eu sou batizado, eu vou na igreja ao domingo, a minha salvação está garantida. Quantos entendem que eu estou pregando nesta manhã? Tem muita gente hoje em dia que vive uma vida completamente contrária à Bíblia, mas quando chega na igreja no domingo diz: eu sinto uma paz tão boa naquele lugar. Aí vem o telão, vem a iluminação, talvez libera uma dopamina no seu cérebro, você sente algo: meu Deus, olha só a presença de Deus, olha só como eu estou bem aqui nesse lugar, olha só como as pessoas são simpáticas, mas não tem transformação. Talvez você está vivendo a tua vida baseado em uma mentira, porque se você acredita que sem transformação existe salvação, se você acredita que você pode viver a tua vida como você quiser, e quando chegar aqui dentro da igreja, por conta de uma música bonita, por conta de um discurso bonito, por conta de um graça e paz, você sente algo bom e você vai para o céu, você está vivendo uma mentira. Aplauda ao Senhor nesta manhã. A igreja de Corinto vive uma mentira. Eu sou batizado. E foi Paulo que me batizou. Mas é perdido. Talvez você diga: eu vou lá na Batista Vida, aquela igreja chique, bonita, lá no Belo Vale. Eu chego lá, eu sinto algo tão bom. Tem gente que fala assim: eu só sinto a presença de Deus se tocar aquela música. Quando fulano prega, aí eu me sinto tão bem. Naquela quarta-feira seguinte, que eu estava com os jovens no parque, na segunda quarta-feira, quando a gente viu a mulher dançando, sabe qual foi a mensagem que eu preguei para eles? É que energia boa, discurso bonito, comove.
música bonita traz remorso, mas só a palavra de Deus transforma. Só a palavra de Deus transforma. Não adianta vir aqui cantar, não adianta vir aqui chorar. Só a palavra de Deus transforma. Não baseie sua vida por outra coisa, a não ser a palavra de Deus. Não baseie em outra coisa, a não ser a palavra de Deus. A igreja de Corinto vivia enganada. Posso fazer o que eu quiser, estou salvo. Jesus me libertou. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você que talvez você esteja vivendo enganado. Para ser de Cristo, para ter o selo, para ser salvo, precisa de verdadeira transformação. Não dá para se basear em outras coisas, não. Precisa viver baseado na palavra. Na palavra. Por isso que Paulo vai dizer: Cristo não me enviou para batizar. Ele não está tirando a importância do batismo, não. Mas o que ele está dizendo é: Cristo me enviou para evangelizar. Porque o que salva não é religiosidade. O que salva é transformação. Talvez você tenha muita religiosidade, mas ainda não foi transformado. O que salva não é religiosidade. O que salva é transformação. Então Paulo vai dizer: Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Gente, isso é muito forte. Paulo está dizendo: eu evangelizo, eu prego, mas não é em sabedoria de palavras. Porque lembra comigo, filosofia grega, mistura na Grécia, várias culturas. O povo se baseava em outra coisa que não era a palavra de Deus. Se baseava na cultura, nos conhecimentos do mundo. Então Paulo está dizendo: eu vim para pregar, mas não é em conhecimento de sabedoria, em conhecimento desse mundo. É em conhecimento da palavra. Porque se não for pelo conhecimento da palavra, a cruz de Cristo se torna vã. Ou seja, à toa. Se a tua vida não for baseada na palavra, para você, a cruz de Cristo se torna vã. Quantos entendem que eu estou pregando nesta manhã? E Paulo termina dizendo, no versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para quem está lá fora, para quem está lá no mundo, a palavra de Deus é loucura, porque ela vai contrário a tudo que a gente pensa. A palavra de Deus para o mundo parece loucura, porque ela vai contra, ela contrasta a natureza humana. Então para o mundo é loucura, para quem se baseia em outras coisas é loucura, mas para quem vive sabe que é o poder de Deus. O mundo pode dizer é loucura, o mundo pode dizer não faz sentido, o mundo pode dizer não é assim, está errado, tem erro, mas para a gente que vive no poder, para a gente que é salvo, a gente sabe que não é loucura, mas é o poder de Deus. A palavra é
o poder de Deus nas nossas vidas. Por isso que nós precisamos seguir ela, acima de qualquer coisa, acima de tudo. Hoje eu vim pregar para você, que talvez entrou nesta igreja pensando que estava salvo. Hoje eu vim pregar para você que talvez entrou nesta igreja, assim como o povo de Corinto, enganado, vivendo uma ilusão, mas hoje foi libertado pela palavra. Para você que entrou aqui preso, para você que entrou aqui vivendo uma ilusão, você pode ser liberto pelo poder da palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais afiada que uma lâmina de 2 gumes, que entra no mais íntimo do coração do homem. O meu discurso pode te fazer chorar. Uma música que você gosta pode te fazer sentir bem. O telão, as luzes, pode te fazer sentir confortável. Mas só a palavra de Deus é poderosa suficiente para entrar no seu mais íntimo do teu coração, para acessar onde nada mais acessa, onde ninguém mais acessa, e te transformar por completo. Porque remorso vem de discurso, sentimento bom vem de música, mas alguém que passou uma vida vivendo de uma forma, ser transformado em 30 e 40 minutos e nunca mais voltar ao velho homem, é só pela palavra de Deus. O Senhor me trouxe aqui lá de Uberlândia nessa manhã para dizer para você que você pode ser transformado, transformada por completo pela palavra de Deus. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado e da justiça. É interessante porque, de acordo com o teólogo Champ, e mais para frente Paulo vai fazer uma recomendação exatamente sobre isso. A Bíblia vai dizer que, além de toda essa crise na igreja de Corinto, havia um problema, porque estava tendo crise nos dons dentro da igreja de Corinto. E aqui eu preciso muito da tua atenção. As pessoas não estavam vivendo segundo a palavra, as pessoas não estavam vivendo conforme o Evangelho, as pessoas estavam vivendo como queriam, as pessoas estavam vivendo segundo a filosofia, segundo outras culturas, mas ainda assim a Bíblia vai dizer que havia muitos profetas na igreja de Corinto. Ainda assim a Bíblia vai dizer que na igreja de Corinto tinha poder, tinha revelação. E não me entenda mal, eu não estou aqui para pregar contra poder e revelação. Pelo contrário, eu creio que ainda é atual. Esta é uma igreja carismática, é uma igreja onde você pode se expressar, adorar como você se entender, expressar o teu dom, falar em línguas aqui dentro, ser cheio do Espírito Santo. Mas a grande questão que eu estou pregando sobre a igreja de Corinto é que era uma igreja que vivia de forma contrária ao Evangelho, mas havia muitos profetas, havia muita gente revelando, havia muito poder na igreja. E Paulo vai confrontar exatamente isso, porque como é possível? Quando nós somos salvos, quando você aceita Jesus e a tua vida é transformada, você ganha um selo de salvo, de ovelha, de filho de Deus. E você recebe na tua vida o Espírito Santo, que nos convence da justiça, que nos convence do pecado. Eu preciso muito da sua atenção aqui. O Espírito Santo é quem nos convence. Quando a nossa vida é transformada, quando somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo, terceiro Deus da Trindade. Mas a grande questão que eu quero falar sobre hoje é que na igreja de Corinto havia muito erro a respeito da manifestação do Espírito Santo. Porque as pessoas revelavam, porque havia muito poder, mas viviam uma vida completamente oposta ao Evangelho, completamente oposta à pregação. O que eu estou querendo dizer nesta manhã é que quem nos convence do mal, da justiça e do pecado é o Espírito Santo.
Então, se aquela igreja não tinha problema em viver no pecado, não tinha medo da justiça, aquela igreja não tinha o Espírito Santo. Aquelas pessoas não salvas, uma vez que não eram salvas, uma vez que não tinham selo, não tinham o Espírito Santo. Quantos entendem que eu estou pregando nesta manhã? Não tinha Espírito Santo. Porque se tivesse, era de outro jeito. O Espírito Santo nos convence da justiça e do pecado. Davi, por que você está falando isso? Porque tem muitas pessoas que confundem. Tem muitas pessoas que pensam que podem viver a semana inteira de pecado e no domingo ser cheias do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que não precisam mudar de vida. São crentes há 10 anos, 5 anos, 15 anos. Vivem a vida consciente. Ei, uma vida consciente no pecado. Uma vida consciente no erro. E acreditam ser cheias do Espírito Santo. É impossível. Se você é crente há muito tempo e vive uma vida consciente no pecado, e vem aqui para a igreja e sente uns arrepios, e você vem aqui para a igreja e quer revelar, e você vem aqui para a igreja e pensa que vai ser cheio de poder, não é Espírito Santo. É outra coisa. Mas não é Espírito Santo. Eu não estou pregando contra os dons, mas eu estou pregando para pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, mas durante a semana vivem uma outra vida. Não é Espírito Santo. Aquela mulher na quarta-feira, quando estava com a gente no GC, e se arrepiou e disse: que energia boa, que coisa é essa que eu estou sentindo? Não era Espírito Santo. Não era Espírito Santo. Era dopamina. Tem gente que vem para a igreja e pensa que é tocada pelo Espírito Santo, mas é dopamina. Davi, como que eu sei se eu sou tocado pelo Espírito Santo ou se é dopamina? É se a sua vida foi transformada. Porque Espírito Santo, na Bíblia não fala só apenas sobre se manifestar, mas fala sobre os frutos. Frutos do Espírito Santo. Você tem os frutos do Espírito Santo? Durante a semana tem os frutos do Espírito Santo? Durante a semana segue a palavra de Deus? A igreja de Corinto, ninguém é crente de verdade. Ninguém segue a palavra. Mas é a que tem mais profeta. Mas é a que tem mais poder. Mas é a que tem mais revelação. Eu estou pregando isso para você ser liberto da ilusão que você está vivendo. Porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que, como acontecia na igreja de Corinto, talvez tenham pessoas aqui que estão vivendo em uma ilusão. Pensam que sentem o Espírito Santo. Pensam que são cheias. Pensam que são salvas pela religiosidade. Mas não seguem a palavra. Você está vivendo uma ilusão. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque esta palavra nunca é para te condenar. Esta palavra não é para julgar você, não. Mas essa palavra é só para te dizer que você pode ser liberto desta ilusão nesta manhã. E você pode começar a viver verdadeiramente na presença de Deus. E você pode começar a sentir verdadeiramente o Espírito Santo, porque Ele se manifesta de verdade. Quantos entendem o que eu estou pregando nesta manhã? É uma palavra de maturidade. O convite do Senhor para você é: sai da ilusão que você está vivendo. Saia da ilusão. A ilusão é como uma prisão invisível. Saia dessa prisão invisível e venha viver a Cristo de verdade. Sabe por quê? Esta é uma geração
hoje em dia, que tem muita informação. Está na palma da mão, celular, internet, Google, ChatGPT, Instagram. Todo mundo tem muita informação. A igreja de Corinto tinha informação. Mas o meu convite, e o convite do Senhor para você nesta manhã, é que para você que está vivendo de informação, porque esta é uma geração que tem muita informação, que tem muito conhecimento na palma da mão, sabe um pouco sobre tudo, mas tem pouca profundidade. Muita informação, mas pouca profundidade. Sabe um pouco sobre tudo, mas não sabe muito sobre nada. O Senhor está chamando você para parar de viver uma vida apenas de informação e começar a viver uma vida de profundidade. Talvez você sabe que Deus liberta. Talvez você sabe que Deus transforma. Talvez você sabe que o Espírito Santo se manifesta. Talvez você sabe dos frutos do Espírito. Talvez você sabe que dá para viver uma vida na palavra. O meu convite e o convite do céu para a tua vida hoje é: para de viver de informação e começa a viver de profundidade.